Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te exigias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirás, e te levarás para onde tu não queiras. Amém? Louvado e agradecido a Deus, tá? Em nome do Senhor Jesus, toda honra, igreja, toda glória seja dada a Ele. Acredito que se o culto terminasse agora, todos estávamos alegres. Porque desde o início o Senhor tem falado. Aquele que veio para adorar e para receber do céu está cheio. Né? Porque, igreja, quando a gente sai de casa no intuito de adorar, porque vocês somos igreja, somos a igreja, mas quando estamos unidos e reunidos, é aquela brasa que pega fogo, né, que vai enchendo. E desde o início que o Senhor tem falado. Jesus. E se você der lugar, você fica cheio até tampa no popular. E Deus tem feito, Deus está fazendo nos louvores, na saudação, na oração. E como é bom sentir a presença do Senhor. Perceber o Espírito Santo trabalhar no meio da congregação. Observar que os irmãos estão dando lugar. Que o importante é isso. Dar lugar e deixar Deus trabalhar. Louvado seja o nosso Deus por tudo. E aqueles que não foi impactado, peço para que o Senhor possa estar operando e fazendo a obra nas suas vidas. Porque é importante, igreja, ser impactado pelo Senhor. É importante que o nosso coração venha ter essa sede, esse anseio. Não saia da sua casa apenas por sair. Não saia para o prédio apenas por ir. Mas sim, saia com o objetivo de sentir e ser impactado pelo Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aqui no versículo 15, a partir do versículo 15, como bem diz a palavra do Senhor, teve uma pergunta de Jesus para Pedro. Por 3 vezes o Senhor pergunta a ele se ele o ama verdadeiramente. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Tu me amas? E ele confirmando. Mas por que essa pergunta? Por que essa insistência? Por que essa insistência de afirmação? Todos bem conhecem que Pedro é aquele mesmo Pedro lá de trás. Quem não conhece o Pedro bravo? Quem não conhece aquele Pedro que negou? Que não conhece aquele Pedro que pegou a espada e cortou a orelha do soldado? Quem não conhece aquele Pedro que chegou, Jesus num determinado momento, Jesus disse: a quem dize aí para vocês que eu sou? Né? E Pedro, com toda a firmeza, ele chegou e disse: o Senhor é o Cristo, o Senhor é aquele que é, o Senhor é o Senhor, é o Redentor. Quem não conhece também o Pedro, a qual o Senhor diz: arreda de mim, Satanás. Né? Quem não conhece o Pedro, aquele a qual, num determinado momento que Jesus disse assim: vem comigo, vou orar, ficais aqui.
Senhor teve um momento no qual ele estava triste, já nos seus dias finais, chamou ele mais 2 e foi orar, e Pedro estava junto com ele também, pegou no sono. Pedro também estava no meio. Quem não conhece Pedro, aquele a qual o Senhor estava no mar, quando ele viu, foi ter com Jesus, num determinado momento, a sua fé foi lá embaixo e ele afundou. Pedro é bastante conhecido, tem bastante passagem de Pedro na Bíblia. Tem bastante relato de Pedro na Bíblia. Glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, igreja, existem vários Pedros aqui na igreja também. Existem vários Pedros na igreja. Existem vários. Não só foi esse Pedro citado. Não é só o Pedro bravo, aquele sem paciência. Quando a gente vai meditar, que a gente vai ver, Pedro era um pescador. O Senhor, não só ele, mas os demais, trouxe ele da pescaria para discípulo. Veja o tratado, como Deus faz. Veja como o Senhor faz. Ele pegou alguém de uma área que não tinha nada a ver, pescaria. José, eu olho para José, vejo uma isca e um anzol. Final de semana, normalmente eu digo, José, foi pescar hoje? Porque final de semana ele só... Quando eu vejo a careca dele e o nariz vermelho, foi pescar hoje? Né? É quando a gente olha na Bíblia, o improvável, o Senhor faz tudo. Pedro e os demais era pescador, de pescador para discípulo. Pedro em si, de discípulo para apóstolo, de apóstolo para líder. Veja como é que o Senhor faz. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém faz nada sozinho. A igreja não anda sozinha. A igreja não funciona sozinha. O Senhor é o centro. O Senhor é quem comanda a igreja. O Senhor é quem comanda a igreja. Deus é aquele que comanda a mim e a você, igreja. Nunca se esqueça disso. Muitas das vezes as pessoas estão olhando, estão percebendo, estão dizendo: eu só faço o que eu quero. Eu só vou até onde eu quero. Se me chamar, eu não vou. Mas deixa eu te dizer, Pedro não imaginava que ia deixar sua vida confortável para seguir Jesus, não. Mas teve um momento que ele teve um encontro, Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus. Jesus disse: deixa as redes e segue-me. E Jesus, Pedro, soltou a redezinha de pescador de peixe e foi pescar o quê? Propósito, igreja. Não é como eu e você quer. Eu e você não decide nada. Eu e você não controla nada. Eu e você não dita nada. Quando eu e você vai olhar a passagem, a vida de Pedro, o que o Senhor fez com Pedro, o que o Senhor transformou Pedro, eu e você devemos olhar assim: meu Deus, como o Senhor transforma? O Senhor transforma as coisas que é improvável nas coisas prováveis. Olhamos para mim e para você, né? Olhamos para nós. Como o Senhor resgatou a mim e a você, transformou a mim e a você. Ele olha para mim e diz que eu e você somos a menina dos olhos deles. Somos joia rara, somos pedras preciosas
silenciosa, igreja. O mundo aí fora pode falar o que quiser, mas eu e você tem valor para o céu. E ai quem tocar na menina dos olhos de Deus. Ai quem tocar. Não toca não, porque Deus não permite. Não toca, porque Deus não permite. Até tenta. Pedro, temperamental, sem controle, impaciente. Quando a gente vai olhar nas situações, no momento no qual Pedro estava achando que estava defendendo Jesus no soldado, e Jesus precisa de defensor, igreja. Onde é que Jesus precisa que alguém chegue e defenda ele? Não. Jesus por si só se defende porque Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Ele é o juiz, o advogado e acabou-se. Não adianta. Eu e você somos limitados. Só vamos até onde Ele quer. Só vamos até onde Ele quer. Mas deixa eu te dizer, olhar para Pedro e mostrar defeito de Pedro é muito fácil. Mas, como eu disse, existe muito Pedro, não existe? Se a gente olhar, a pelezinha da gente tem Pedro, o coração bate Pedro, né? E o Senhor nos lapidou, igreja. O Senhor tratou comigo e contigo, igreja. O Senhor não fez, igreja. E eu e você mexemos aqui de pessoas improváveis que ninguém dava nada, de pessoas que olhavam assim e diziam: esse sem futuro, essa sem valor, não vai passar daquilo, ninguém dá nada por aquilo, não dou R$1, não dou 10 centavos. E olha eu e você aqui, glorificando e exaltando, dizendo que Ele é que faz. Olha, igreja, eu e você aqui, os Pedros da vida, que as pessoas diziam: não consegue, não vai. Mas deixa eu te dizer, quem é o homem para falar algo ou para determinar algo para mim e para você? Quem é? Às vezes o homem, ele quer determinar e olha para mim, para você, porque estamos vivendo numa fase que as pessoas querem olhar para mim, para você, distinguir. Fulano é assim, assado, cozinhado, misturado. Mas ele olha a aparência, não tem a aparência? Tipo Samuel, quando foi até a casa de Jessé. Mas deixa eu te dizer, a aparência para Deus não serve de nada. Deus gosta da ação, Deus gosta de atitude, Deus gosta de quando eu e você estamos verdadeiramente na sua presença. E quem é eu e você perante Ele? Porque a aparência, isso aqui, o que você está vendo de evaneio, não adianta. Agora, sabe o que é que serve? É quem eu sou perante o Senhor. Quem é você perante o Senhor? Aleluia. Quem é você em oculto? Quem é você quando está só você e papai? Quem é você quando você está fora do prédio? Quem é você quando você não está com sua esposa, com seu esposo, com a sua parentela? Quando você precisa verdadeiramente testemunhar que Cristo vive em você. Quem é você? Quem é? Porque quando estamos com pessoas ao nosso redor que conhecem quem somos, que servimos a Cristo, é bom demais. Mas é feito, eu disse esses dias, que o verdadeiro evangelho, igreja, é pregado com o nosso testemunho. Eu não preciso andar com a Bíblia. Você não precisa estar com paletó.
pastor. Você não precisa estar com nada. O seu testemunho vai dizer quem você é perante Cristo ou não. Simples, sem muito arrodeio. O evangelho é simples. O ser humano é que gosta de complicar. É uma maquiagem que tem que colocar para as pessoas entenderem e perceber que tu é cristão. Mas você percebeu que no evangelho de Jesus não tinha maquiagem. Jesus chegava e as pessoas notavam que ele era o Messias, que ele era Jesus, que ele era quem curava, que ele era quem batizava, que ele era quem salvava. Não tinha maquiagem com Jesus. Não tinha. Ele era simples. Aleluia. Ele chegava com a sua fala humildemente, pregava, as pessoas criam. Aleluia. Não tinha muita conversa bonita. Jesus chegava com a sua simplicidade, mostrava a palavra do reino, os céus, e as pessoas entendiam que Deus foi quem enviou, e a palavra estava sendo pregada e penetrada no coração da humanidade, e os povos se convertiam, igreja. O verdadeiro evangelho precisa ser notado no teu dia a dia. Você não precisa no popular colocar enfeite. Não. Pedro era conhecido como explosivo no popular, sem papa na língua. Ele não tinha muita coisa. A missionária Maria achou bastante engraçado quando ela disse que Deus usa ela normalmente, porque minha filha, não, paciência, não sei nem porquê, né? Ela fazendo as caras dela ali para mim. Não sei nem porquê, né? Que Deus usa ela assim. Mas Deus conhece, né? Assim como Deus conhece a mim, em que área Ele me testa, em que área Ele me prova, igreja. Porque se não for assim, quando a gente vai dar para Paulo, o espinho da carnezinha de Paulo era para Paulo entender que ele era totalmente dependente de Deus. A Bíblia não vai dizer onde era, mas Paulo, quando queria achar alguma coisa, o espinhozinho apertava. E Deus faz assim, igreja. Para que eu e você não venha querer ser mais do que ninguém, ou achar que é, o Senhor faz com que eu e você saiba de onde você saiu. O espinho não sai da nossa carne. Que o Senhor possa estar dando a estratégia a mim e a você, e nos mostrando para que eu e você venhamos a esse mundo. Qual foi a finalidade? Eu e você não somos obras do acaso. Deus, Ele usa a mim e a você de formas diferentes. Pedro largou a rede, ele foi trazer alma para o reino. Quando a gente vai olhar no decorrer da palavra do Senhor, Deus vai tratando com Pedro, Deus vai mudando, Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado através da vida de Pedro. E você vai ver como é lindo o agir de Deus na vida de Pedro, como o Senhor trabalha na vida do ser humano quando Ele permite, e como o Senhor trata, como o Senhor age, como o Senhor trabalha, igreja, na vida do ser humano. Comigo e com você não é diferente. Se eu e você estamos aqui, é porque Deus trabalhou, é porque Deus mudou, Deus fez, Deus tirou aquilo que muitas das vezes você não queria deixar. Mas quem é o homem para querer alguma coisa? Era você guardando dentro do bolso, debaixo da roupa, querendo trazer. Jesus me dá de volta, Deus não dou porque não é teu. É você agarrando e Deus não me dê, que se não te pertence mais. Porque Deus sabe aquilo que te impede de crescer com Ele. Aquilo que impede, igreja, o crescimento com Cristo, Deus vai arrancando da raiz, mesmo que doa, mas Deus arranca. Você chorando, você clamando, mas Deus arranca. A gente não entende, mas Deus arranca.
arranca, Deus vai arrancando. A gente não entende, Jesus, mas se é algo que está fazendo mal, igreja, se é algo que está impedindo o teu crescimento com Deus, para que vai ficar? O que impede o crescimento com Deus, Deus arranca. Deus arranca, Deus te joga fora. Louvado seja o nosso Deus. E a gente vai ver que no trabalhar do Senhor na vida de Pedro, daquele homem impossível, daquele homem que não tinha controle, que não tinha pulso para nada, ele vai ser um grande homem, um grande líder de igreja, um grande pregador. Acredito que todos aqui, com a palavra do Senhor, vai dizer no 18, que diz assim: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te exigia a ti mesmo e andavas por onde querias. Ele tinha suas próprias vontades, fazia o que queria, mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outros te cingirás e te levarás para onde tu não queres. Aí é onde entra o processo. Aí a gente vê que Pedro, num determinado momento, a gente vê o Senhor dizendo a ele: olha, Pedro, vai acontecer lá na frente algo que tu nem imagina, por amor de mim. Servir a Deus, igreja, parece até mamão com açúcar, parece até fácil, parece até coisa linda, coisa de novela, mas é não. Servir a Deus é renúncia, servir a Deus é decisão, servir a Deus é estar disposto, independente de qualquer coisa. É saber que aquilo que está preparado para a sua vida, você queira ou não, vai acontecer. Meu Deus, meu Deus. Você queira ou não. Porque aquilo que estava preparado para Pedro, lá no final, não ia ser uma coisinha boa, não. Mas Pedro estava ciente, com o passar dos anos, igreja, quando a gente vai amadurecendo com o Senhor, vamos entendendo o que é que o Senhor tem para nós. Que tudo isso aqui que a gente passa é nada. Tudo isso aqui é nada. Tudo isso é nada. E o Senhor, Ele vai dando sabedoria, vai dando entendimento, vai mostrando o verdadeiro sentido da cruz, do Evangelho, porque Evangelho e cruz não é oba-oba, não. Evangelho e cruz não é brincadeira, não. Evangelho e cruz é quando eu e você olha para João 3,16 e vê ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu único, por uma nação que não valia nada, que não queria nada, mesmo assim Ele deu. Por amor a esse povo, por amor a esse povo Ele deu. Aí a gente vai ver que aí foi amor verdadeiro, amor incondicional, amor a esse, igreja, que se você olhar, alguém tem esse amor? Eu tenho. Tem nada, igreja. Só o Pai enviou Jesus. Só Ele, ninguém mais. Só Ele. Porque estava escrito e estava determinado para que isso viesse a acontecer pela humanidade. Porque sabemos que se não fosse assim, estava tudo perdido. Não tinha sentido, estava tudo perdido. Louvado seja Deus que tivemos essa oportunidade. Louvado seja Deus que tivemos essa oportunidade. A oportunidade é essa que estamos aqui. Porque se não fosse isso,
não estaríamos aqui, glorificando, exaltando e dizendo: Jesus, obrigada. Porque mesmo, muitas das vezes, eu dando as costas, muitas das vezes eu sendo igual a Pedro, negando, muitas das vezes eu dizendo que eu não conheço a Ti, muitas das vezes eu dizendo: Jesus, hoje não, amanhã, Jesus, agora não, para depois, Jesus, mais tarde, quem sabe. Mesmo assim Ele nos ama, igreja. Mesmo assim Ele nos ama. Louvado seja Deus por isso. Então, quando você analisar a vida de Pedro, quando você for fazer essa leitura, junte tudo aquilo que Pedro passou e analise e diga: verdadeiramente eu também me encaixo na vida de Pedro. Eu também faço parte da vida de Pedro. Porque, igreja, tem dias que estamos lá em cima, estamos com a fé lá em cima, não negamos Jesus por nada. Diz que o sangue pode dar na canela, que nada vai deixar eu negar Jesus. Mas a situação pode mudar e depois aí você podemos estar pionga e a gente não sabe o que acontece. Tem dias que eu e você está só a graça. Tem dias que eu e você está só pela misericórdia, dizendo: Deus, vem cá, me ajuda, como o pastor estava orando. Jesus, segura na minha mão para que eu não venha desistir. Jesus, cuida de mim. Jesus, me protege. Jesus, vem ficar aqui com os meus. Eu digo isso por mim, igreja. Somos tão falhos, tão imperfeitos, tão pequenininho, que a gente não pode garantir nada por mim e por você. Quem garante é Cristo, igreja. Qual a garantia que eu e você podemos ter que amanhã está firme nessa fé de hoje que está nesse culto? Cristo é quem garante a mim e a você. Cristo é quem garante. Cristo é quem garante a palavra. Quando a gente vai para Efésios, fortalecei, igreja. Fortalecei-vos no Senhor. Porque se não for no Senhor, você não tem poder e força para nada. A garantia é Cristo. O poder vem de Cristo. Aleluia. A força vem de Cristo. Glória. A sabedoria vem de Cristo. O renovo vem de Cristo. Se não for Ele, qual é a garantia? Ah, mas eu sou diferente. Eu sou homem e mulher que oro 24 horas. E é. Mas se realmente não vier de Cristo, igreja, não tem mulher e homem que segure, não. Não tem. Só teve um que o diabo chegou para afrontar. E ele disse: reda daqui, Satanás. E foi Jesus. Foi um. Quando a gente vai olhar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, todos tiveram seus dias. Homens dependentes de Deus. Você é homem e mulher? Você depende de Deus? Eu e você não podemos garantir que hoje você está bem e amanhã você não está, igreja. Quem garante isso é o Senhor.